Há momentos na vida em que o silêncio dói mais do que um grito. Quando as pessoas que você criou, as pessoas em quem confiou de todo o coração, olham para você como se fosse uma estranha. Eu nunca imaginei que, aos 65 anos, depois de uma vida inteira de honestidade, amor e sacrifício, eu seria acusada de roubar. Não por um estranho, mas pela minha própria nora. E o que doeu ainda mais, meu filho acreditou nela. Antes de começar, deixe-me dizer isso baixinho, de um coração mais velho para outro. Se você acredita que a verdade ainda importa, que a paciência ainda tem valor e que a dignidade vale a pena ser protegida mesmo quando dói, que seus dias sejam cheios de paz. E se histórias como a minha te lembram que você não está sozinho, eu te convido a ficar comigo. Talvez, ao fazer isso, você se sinta compreendido, e quem sabe você escolha caminhar comigo de novo, se inscrevendo, para que possamos dividir esses momentos juntos. Meu nome é Irene Whitfield. Tenho 65 anos. Sou mãe. E esta é a história que eu nunca quis contar, mas preciso. Criei meu filho, Peter, sozinha por muitos anos. O pai dele faleceu quando Peter ainda era pequeno, e a partir daquele dia, minha vida girou em torno de garantir que meu menino nunca sentisse o peso daquela perda com muita força. Trabalhei em silêncio, vivi com modéstia e ensinei a ele os valores que meus pais me ensinaram: honestidade, respeito e a crença de que a verdade sempre encontra o caminho até a superfície. Peter cresceu e se tornou um bom homem. Ou pelo menos, eu acreditava que sim. Quando ele se casou com Fiona, eu a recebi na nossa família de coração aberto. Disse a mim mesma que o amor se expande, não divide. No começo, ela era educada. Sempre sorrindo, sempre dizendo as coisas certas. Mas havia algo nos olhos dela que nunca chegava até o sorriso. Eu ignorei. Na minha idade, a gente aprende que suspeita sem prova só envenena a própria paz. Vivíamos separados, mas perto. Eu nunca me intrometi. Nunca dei opiniões sem ser perguntada. Queria ser o tipo de sogra de quem as pessoas falam bem, não aquela sobre quem cochicham. Então veio o jantar. Era para ser uma noite simples. Uma pequena comemoração pela promoção de Peter. Fiona sugeriu um restaurante não muito longe do apartamento deles. Elegante, mas não extravagante. Eu me lembro de pensar o quanto estava orgulhosa do meu filho enquanto abotoava o casaco naquela noite. No restaurante, tudo parecia normal. O tilintar suave dos copos. O murmúrio baixo das conversas. Fiona ria um pouco alto demais, mas Peter parecia relaxado, até feliz. Pedimos as refeições. Um garçom de olhos calmos e mãos firmes nos atendia. O nome dele, que eu não sabia na hora, era Andreas Keller. No meio da refeição, Fiona se desculpou para ir ao banheiro. Os minutos passaram. Depois ela voltou, o rosto pálido, os olhos arregalados com algo que parecia pânico. Não encontro minha bolsa, disse ela. O ar mudou no mesmo instante. Peter se inclinou para a frente. Como assim não encontra? Eu deixei bem aqui, disse ela, a voz tremendo. Trouxe dinheiro. 800 euros. Ia pagar o jantar de surpresa. Senti um aperto estranho no peito. Chamaram o garçom. Verificaram a mesa. Levantaram a cadeira onde estava a bolsa. Nada. Então Fiona olhou para mim. Não diretamente no começo. Só um olhar rápido. Calculado. Irene, disse ela baixinho. Você estava sentada mais perto de mim antes. Pisquei. Sim. Você talvez tenha mexido na minha bolsa? Para guardar em segurança? As palavras não entraram de primeira. Eu até sorri, achando que era brincadeira. Mas Peter não sorriu. Eu não toquei na sua bolsa, disse eu com calma. Por que eu faria isso? Os olhos de Fiona se encheram de lágrimas. Reais ou ensaiadas, até hoje não sei. Não quero acusar ninguém, sussurrou ela, alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem. Mas o dinheiro sumiu. Senti meu rosto esquentar. Minhas mãos tremeram levemente enquanto as cruzava no colo. Peter me olhou. Não como um filho olha para a mãe. Mas como um homem olha para um problema. Mãe, disse ele, baixando a voz. Você pegou? Aquela pergunta partiu algo dentro de mim. Peter, disse eu, lutando para manter a voz firme. Você me conhece. Fiona soluçava baixinho. Peter, eu nunca mentiria sobre uma coisa dessas.
E então ele disse as palavras que ainda ecoam nos meus ouvidos. Minha esposa nunca mentiria. Ele não gritou. Não a acusou em voz alta. Não precisava. O estrago estava feito. Me senti menor do que nunca na vida. 65 anos de honestidade apagados em uma única frase. Olhei ao redor do restaurante, de repente consciente dos olhares que observavam, dos ouvidos que escutavam. Para eles, eu já não era mais uma mãe. Era uma suspeita. Eu não peguei nada, disse eu de novo, dessa vez mais alto. Juro pela minha vida. Fiona balançou a cabeça, lágrimas escorrendo agora. Só não entendo para onde poderia ter ido. Peter se levantou. Devíamos chamar o gerente. A palavra gerente soou como um veredicto. Foi aí que o garçom voltou. Andreas Keller parou ao lado da nossa mesa, segurando algo pequeno na mão. Ele não interrompeu logo de cara. Esperou. Observou. Escutou. Desculpem a intromissão, disse ele com calma. Mas acho que posso ajudar. Peter se virou para ele rapidamente. O dinheiro da minha esposa sumiu. Andreas assentiu. Estou ciente. Fiquei por perto desde que a conversa começou. Meu coração disparou. Há uma câmera de segurança perto do corredor, continuou Andreas. Ela cobre a área desta mesa. Fiona se enrijeceu. Já avisei o gerente, disse ele. Eles estão revisando as imagens. O silêncio que veio depois foi insuportável. Peter pareceu inseguro pela primeira vez naquela noite. Fiona evitou meus olhos. Minutos pareceram horas. Então o gerente se aproximou. E tudo que eu acreditava sobre verdade, paciência e dignidade silenciosa estava prestes a ser testado de um jeito que eu nunca imaginei. Porque o que aquele garçom tinha visto ia mudar nossa família para sempre. Você já sentiu o coração afundar tão profundamente que até respirar se torna difícil? Aquele momento em que você sabe que algo terrível está acontecendo, mas você está impotente para impedir? Foi exatamente esse o momento em que eu fiquei paralisada naquele restaurante, esperando pela verdade, e temendo que ela nunca viesse. O gerente parou ao lado da nossa mesa. Seu rosto era profissional, indecifrável. Atrás dele estava Andreas Keller, o garçom. Calmo. Silencioso. Observando. Revisamos as imagens, disse o gerente. Essas 5 palavras pesaram mais que uma vida inteira. Peter endireitou as costas, como se estivesse se preparando para a confirmação. Fiona apertou a alça da bolsa com as 2 mãos. Notei que os nós dos seus dedos estavam brancos. Os meus tremiam. A câmera mostra esta área com clareza, continuou o gerente. Do momento em que vocês chegaram, até agora. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todos podiam ouvir. Ele virou-se ligeiramente para Andreas. Você poderia explicar o que observou? Andreas assentiu uma vez. Fui designado para esta sessão, disse ele. Limpei os pratos mais cedo. Durante esse tempo, notei que a senhora Walsh, ele acenou com a cabeça para Fiona, se inclinou para baixo ao lado da cadeira. A cabeça de Fiona se ergueu de repente. Eu só estava ajeitando o casaco. Pode ser, disse Andreas calmamente. Mas momentos depois, quando você foi ao banheiro, levou a bolsa consigo. Peter franziu a testa. Isso não é possível. Ela disse que deixou aqui. O gerente ergueu a mão suavemente. As imagens mostram a senhora Walsh levando a bolsa com ela. As palavras pairaram no ar como vidro estilhaçado. Fiona deu uma risada nervosa. Isso não faz sentido. Devo estar me lembrando errado. O gerente continuou. Quando a senhora Walsh voltou, ela colocou a bolsa de volta ao lado da cadeira. Senti uma onda estranha de esperança, frágil, incerta, subir no meu peito. E depois? Perguntou Peter, com a voz tensa. E depois, disse Andreas, alguns minutos mais tarde, quando a senhora Whitfield pegou o guardanapo, a bolsa inclinou um pouco. Senti os olhares de todos se voltarem para mim novamente. E um pequeno envelope caiu no chão, disse Andreas. Eu soltei um suspiro suave. Envelope? Sim, disse ele. Eu o peguei. A respiração de Fiona ficou superficial. E o que havia dentro? Perguntou o gerente. 800 euros, respondeu Andreas. Silêncio. Não o tipo cheio de ruído, mas o tipo que esmaga a alma.
Peter olhou para Fiona. Devagar. Cuidadosamente. Como se a estivesse vendo pela primeira vez. Isso não prova nada, disse Fiona rapidamente. Deve ter caído antes. O gerente balançou a cabeça. As imagens mostram um envelope sendo colocado dentro da bolsa depois que a senhora Walsh voltou do banheiro. Fechei os olhos. 65 anos vivendo com honestidade me ensinaram a reconhecer a verdade quando ela finalmente fala. E agora, ela estava falando alto. A voz de Peter falhou. Fiona, por que você faria isso? Ela se levantou abruptamente. Porque ninguém nunca me escuta, gritou ela. Porque ela sempre é a santa. A mãe perfeita. As pessoas nas mesas próximas pararam de comer. Garfos congelados no ar. Conversas silenciadas. Eu não roubei nada, insistiu ela. Eu só entrei em pânico. Você acusou minha mãe, disse Peter. Você deixou todo mundo acreditar que ela era ladra. Senti as lágrimas finalmente escorrerem pelo meu rosto, não de alívio, mas de luto. Porque algo havia se quebrado e nunca mais poderia ser consertado. O gerente pigarreou. Não haverá acusações, disse ele. No entanto, peço que acertem a conta e saiam. Fiona pegou a bolsa e caminhou para a porta sem dizer mais uma palavra. Peter não a seguiu imediatamente. Ele se virou para mim. Desculpe-me, disse ele. Eu deveria ter acreditado em você. Essas palavras chegaram tarde demais. Assenti educadamente. Até sorri. É o que as mulheres da minha geração fazem. Não desabamos em público. Não imploramos por compreensão. Mas por dentro, algo havia endurecido. Naquela noite, voltei para casa sozinha. Sentei-me na minha pequena sala de estar, luzes apagadas, casaco ainda vestido. O silêncio me envolveu como um cobertor pesado. Fiquei repassando a voz de Peter na minha cabeça. Minha esposa nunca mentiria. Como ele disse isso com tanta facilidade. Como ele me apagou completamente. Na manhã seguinte, Peter ligou. Ligou de novo. Eu não atendi. Os dias passaram. Amigos perguntaram por que eu parecia cansada. Sorri e não disse nada. Porque existe um tipo de dor que não se compartilha. Um tipo que pertence apenas a uma mãe que percebe que o filho já não a vê mais como lar. Uma semana depois, Peter veio até a minha porta. Ele parecia mais velho. Desgastado. Eu saí, disse ele baixinho. Não consegui ficar depois do que ela fez. Convidei-o para entrar. Preparei chá. Sentamos um de frente para o outro como estranhos. Não espero perdão, disse ele. Mas preciso entender, como perdi sua confiança tão rápido? Estudei o rosto dele. Os mesmos olhos que eu beijava boa noite. As mesmas mãos que segurei quando ele aprendeu a andar. Você não perdeu rápido, eu disse. Você a entregou. Ele engoliu em seco. Ela manipulou tudo, disse ele. Ela sabia que eu acreditaria nela. Assenti. É isso que mais dói. Ele estendeu a mão para a minha. Deixei que a segurasse, mas não a apertei de volta. Porque a confiança, uma vez quebrada, não volta só porque a verdade é revelada. Naquela noite, depois que Peter foi embora, sentei-me à janela e pensei em todos os anos em que fiquei em silêncio. Todas as vezes em que escolhi a paz em vez do confronto. E pela primeira vez na vida, fiz a mim mesma uma pergunta que nunca tinha ousado fazer antes. E se ficar calada não fosse mais suficiente? E se dignidade não significasse suportar injustiça, mas enfrentá-la? Eu não queria vingança. Queria responsabilidade. Queria que a verdade fosse lembrada, não enterrada. E eu sabia, no fundo, que a história ainda não tinha acabado. Porque às vezes, as verdadeiras consequências não vêm em lugares públicos. Elas vêm em silêncio. Em casa. Naquela noite, depois que Peter saiu de casa, eu não o acompanhei até a porta. Não chamei pelo nome dele. Permaneci sentada na minha velha poltrona, aquela ao lado da janela, com as mãos cruzadas cuidadosamente no colo. A casa estava em silêncio, mas não era um silêncio tranquilo. Parecia que as próprias paredes estavam prendendo a respiração. Eu tinha vivido 65 anos acreditando que a honestidade era um escudo. Que, se você vivesse com cuidado, bondade e verdade, a vida acabaria te protegendo. Naquela noite, aprendi uma lição diferente.
A verdade nem sempre te protege da dor. Às vezes, ela apenas explica por que a dor existe. Pensei novamente no restaurante. Na forma como Peter me olhou, não com raiva, não com ódio, mas com dúvida. Aquele olhar doeu mais do que a própria acusação. Estranhos me acusando teria sido mais fácil de suportar. Mas um filho questionando a integridade da mãe deixa uma ferida que as palavras não fecham facilmente. Pela primeira vez em muitos anos, permiti-me sentir algo que sempre havia afastado: decepção. Não só com Peter, mas comigo mesma. Percebi quantas vezes fiquei em silêncio ao longo da vida para manter a harmonia. Quantas vezes engoli a dor porque acreditava que uma boa mãe nunca criava desconforto. Naquela noite, sentada sozinha no escuro, entendi que o silêncio às vezes ensina aos outros que a sua dor não importa. Os dias que se seguiram foram lentos e pesados. Peter ligou várias vezes. Às vezes eu atendia, às vezes não. Quando atendia, nossas conversas eram educadas, mas distantes. Ele falava com cuidado, como alguém com medo de dizer a coisa errada. Eu ouvia arrependimento na voz dele, mas arrependimento não restaura a confiança de imediato. Numa tarde, ele apareceu na minha porta trazendo um envelope. Suas mãos tremiam levemente. Ela escreveu para você, disse ele baixinho. Fiona. Ela quis que eu entregasse isso pessoalmente. Peguei o envelope sem comentar. Era leve, mas parecia mais pesado do que deveria. Não estou pedindo que você a perdoe, ele acrescentou rapidamente. Só achei que você deveria ter a escolha. Agradeço isso. Pela primeira vez, ele não estava decidindo por mim. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha e abri a carta. A caligrafia de Fiona era cuidadosa e controlada, como se ela tivesse reescrito várias vezes. Ela falava sobre medo, insegurança e pressão. Escreveu que se sentia ofuscada por mim, que a minha confiança silenciosa a fazia se sentir pequena. Admitiu que entrou em pânico quando o dinheiro sumiu e escolheu o caminho errado. Mas, enquanto lia, notei algo importante. Ela pedia desculpas pela situação, pelo constrangimento, pelas consequências, mas nunca plenamente pelo ato em si. Havia arrependimento, sim. Mas a responsabilidade vinha embrulhada em desculpas. Dobrei a carta devagar e a coloquei de volta no envelope. Não a rasguei. Não respondi. Simplesmente entendi algo com muita clareza: nem todo pedido de desculpas é feito para curar quem foi ferido. Alguns são feitos apenas para aliviar a consciência de quem causou a dor. Algumas semanas depois, decidi dar uma caminhada. Precisava recuperar algo que sentia ter perdido, o meu senso de calma. Sem planejar, me vi parada em frente ao restaurante novamente. Por um momento, meu coração apertou. Depois, endireitei os ombros e entrei. Andreas Keller me viu imediatamente. Senhora Whitfield, disse ele com gentileza. Que bom vê-la. Queria agradecer, respondi. Não só pelo que o senhor fez, mas pela forma como fez. Ele sorriu com suavidade. Eu apenas falei a verdade. Sim, disse eu. E às vezes isso é a coisa mais corajosa que alguém pode fazer. Aquela breve conversa me deu uma estranha sensação de fechamento. Percebi que não precisava mais evitar lugares ou memórias. Eles não me definiam. Eu definia quanto poder eles tinham sobre mim. O tempo continuou a avançar, como sempre faz. Devagar, em silêncio, sem pedir permissão. Peter acabou me contando que ele e Fiona haviam se separado. Não disse isso com raiva ou culpa, apenas com tristeza. Eu vejo as coisas de forma diferente agora, disse ele numa noite, enquanto tomávamos chá juntos. Tinha tanto medo de perder o casamento que não percebi que estava me perdendo. Eu escutei sem interromper. Traí a sua confiança, continuou ele. E sei que pedir desculpas não desfaz isso. Olhei para o meu filho, o menino que um dia segurei nos braços, agora um homem adulto aprendendo lições dolorosas. A confiança não é reparada com palavras, disse eu com suavidade. É reparada com consistência. Com quem você escolhe ser quando ninguém está olhando. Ele assentiu devagar, absorvendo cada palavra. Nosso relacionamento não voltou de repente ao que era antes. E tudo bem. Algumas coisas não voltam à forma original depois de quebradas. Mas podem se tornar algo novo, algo mais honesto. Comecei a viver de forma diferente depois disso. Falei quando algo parecia errado. Parei de pedir desculpas por ocupar espaço. Parei de acreditar que suportar era o mesmo que ser forte.
Aprendi que dignidade não é sobre quanto você consegue tolerar, mas sobre saber quando traçar um limite. Hoje, ainda sou Irene Whitfield. 65 anos. Mãe. Uma mulher que amou profundamente e foi ferida profundamente, mas que não permitiu que essa dor se transformasse em amargura. Conto essa história não porque quero pena, mas porque sei quantas pessoas vivem em silêncio com dores parecidas. Quantos pais se sentem invisíveis. Quantas almas mais velhas são descartadas só porque escolhem a calma em vez do confronto. Se você está ouvindo a minha história e já foi duvidado por quem mais te ama, lembre-se disso: a sua verdade não precisa ser alta para ser real. E o seu valor não diminui porque alguém não conseguiu enxergá-lo. Às vezes, a forma mais poderosa de vingança não é a raiva ou o castigo. É a clareza. É sair dali com a dignidade intacta. É escolher a si mesmo sem ódio no coração. Obrigada por ter escutado até o final da minha história. Se ela te tocou, te emocionou ou te lembrou da sua própria jornada, eu te convido a compartilhar os seus pensamentos nos comentários. E se você acredita que histórias como essa merecem ser ouvidas, por favor, curta este vídeo e se inscreva, para que possamos continuar contando as histórias que importam. Porque mesmo aos 65, nunca é tarde demais para se manter firme na sua verdade.